Irmãos, boa noite, graça e paz. Eu creio que a palavra já foi ministrada, né? Diante de tudo que nós presenciamos, mas eu quero apenas deixar um texto. Eu estaria pregando no Salmo 22, mas eu vou fazer uma breve meditação, não é nenhuma pregação, para a gente manter essa unção, né, essa harmonia. Eu vou te convidar para abrir a Bíblia no Salmo de número 16, tá bom? Salmo de número 16. Salmo de número 16. Eu vou ler apenas o versículo 10. A palavra do Senhor diz aqui: pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Deixa a Bíblia aberta, vamos orar. Em nome de Jesus, obrigado, meu Senhor, porque na noite de hoje estamos alimentados, regozijados por tudo que o Senhor nos proporcionou, através da vida, da morte e da ressurreição de Jesus. Obrigado, Senhor meu Pai, porque o mês de abril caminha a passos largos para o seu fim, e nós caminhamos todos os dias em direção à nova Canaã, à terra prometida, à nova Jerusalém. Muito obrigado, de todo o coração eu te louvo e eu te bendigo. Amém. Eu vou falar sobre ressurreição, não vou dar título, até tinha combinado com a mesa, né, uma pregação no Salmo 22, mas não vou fazer, senti de não fazer. Quem está vindo ao Seiva, quem veio e quem está vindo, já está na segunda disciplina que nós estamos ministrando. Estamos falando de teologia bíblica. E a teologia bíblica, ela é muito interessante, porque a teologia bíblica, ela se compartimenta, mas ela tem um enredo maior. Então, isso nós chamamos de metanarrativa. O que é uma metanarrativa? Uma narrativa que vai além, uma narrativa grandiosa. E a narrativa maior da Bíblia é a salvação do pecador. A Bíblia conta a história da criação do homem, da queda do homem, da redenção do homem e da glorificação do homem. O homem foi criado, o homem caiu, o homem foi redimido e o homem será glorificado. Então essa é a metanarrativa. Eu quero que você grava isso. Pela manhã foi falado, e aliás, muito bem falado pelo irmão Jofler e pela irmã Nayara, que são exímios professores, né? Então quem tem feito Seiva tem crescido. Então é importante saber que a teologia bíblica difere, de certa forma, da teologia sistemática. A teologia bíblica é uma grande história, que tem histórias menores, não é? Existem atos menores que compõem essa grande história que nós chamamos metanarrativa. E a redenção, o resgate do homem pecador, ele vai acontecer ao longo da palavra de Deus, e tudo começa, né, após a queda, tudo começa com o proto-evangelho, que é Gênesis 3,15. Da tua
descendência, sairá um descendente que pisará a cabeça da serpente, está lá em Gênesis 3,15. Então ali o antídoto da vida, o elixir da vida, a solução magna para o problema nevrálgico do homem, está ali epigrafado nas páginas de Gênesis, onde Deus dá a pincelada inicial. Ali começa o motor que vai se desenvolver na redenção e culminar com a ressurreição de Jesus. Agora, eu tive pesquisando onde na Bíblia fala sobre a ressurreição de Jesus. Gente, existem três, eu estou falando de teologia bíblica, tá? Teologia bíblica, eu tenho que ver a Bíblia como um todo. E versículo direto, que vai direto ao ponto, que fala da ressurreição de Jesus, só tem um. Pasmem. Que fala da morte de Jesus, tem muitos. Mas que fala da ressurreição de Jesus, só tem um. E eu, pensando cá comigo, cheguei à seguinte conclusão: era um segredo de Deus para a humanidade. O diabo podia até desconfiar, mas ele não tinha certeza da ressurreição de Jesus. Por quê? Porque só tem um versículo, e é o que eu acabei de ler. Então agora você vai conhecer o único versículo da Bíblia que fala diretamente da ressurreição de Jesus. Alguém pode falar: não, pastor, mas eu discordo do senhor. Tem outras partes da Bíblia que fala da ressurreição. Bom, então vamos lá. Diretamente só tem esse versículo, Salmo 16:10. De forma inferente, nós temos Isaías 53, que fala mais do sofrimento de Jesus do que da própria ressurreição. Aliás, da ressurreição não fala nada. Então há uma inferência que o servo sofredor morreria da forma que morreu, mas ressurreição. Mas e quando Jesus fala que nenhum sinal seria dado, a não ser o sinal de Jonas, que ficou 3 dias no ventre da baleia? Irmãos, isso é um sinal tipológico, isso é uma referência tipológica, não é direta, ela é indireta. Então eu reitero, volto a falar, o batista tem que conhecer a Bíblia. Não justifica um batista não conhecer a Bíblia. E eu te falo com todas as letras, só existe um versículo na Bíblia que fala diretamente da ressurreição de Jesus. De forma indireta, talvez, Isaías 53, e de forma tipológica, aquela passagem onde Jesus fala: nenhum sinal vos será dado, falando para os fariseus, somente o sinal de Jonas, que ao 3º dia foi jogado na praia. Então, queridos, eu vou ler para você o único versículo que fala diretamente de ressurreição. Pois não deixará a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Quem escreveu esse salmo? Davi. E isso aqui era um hino cantado nos tempos de Davi. Lá no meio da música, Deus trazia um lampejo do que aconteceria 1000 anos depois. Esse é o único versículo que fala de ressurreição. Agora, nós vamos encontrar muitos versículos falando da cruz, da morte de Jesus. Eu até vou fazer um pequeno, eu tenho tempo,
Abre no Salmo 22, vou mostrar para você a riqueza do Salmo 22. O Salmo 22 é a descrição pormenorizada da crucificação de Jesus. Tá? Agora, quero que você venha comigo e preste bastante atenção lá no Salmo 22. Você vai ver algumas palavras do Salmo 22 citada e recitada por Jesus. E eu fiquei perguntando, foi Jesus que decorou o Salmo 22 para falar na hora da cruz, na hora da morte? Ou foi o Salmo 22 que antecipou a fala do Messias 1000 anos depois? O Salmo 22 também foi escrito por Davi, não poderia ser por outro. É o salmo mais messiânico da crucificação, da morte de Jesus. Queridos, quando Davi escreveu esse salmo, Roma nem existia. Escuta o que eu estou te falando. Quando Davi escreveu o Salmo 22, diga comigo, Roma não existia. Então preste atenção, o modelo de morte por crucificação não existia. Nenhum povo daquela época matava por crucificação. Aí tem gente que fala assim, a Bíblia foi escrita por homens, papel aceita tudo, inclusive profecia messiânica, ele aceita também. E aqui eu quero dizer para você que Davi vai descrever com riqueza de detalhes a forma como Jesus foi assassinado, crucificado. Lá no Salmo 22, e você vai ver o primeiro versículo, na verdade uma referência à fala de Jesus. Diz assim, Deus meu, por que me desamparastes? Quem falou isso? Jesus. A pergunta é, Jesus decorou o Salmo 22 ou o Salmo 22 decorou o que Jesus ia falar 1000 anos depois? É para você pensar. É só para você pensar e você ver o quanto a Bíblia é a palavra de Deus. E aí ele diz assim, por que te alongas? Por que se acha longe de minha salvação as palavras do meu bramido? Jesus está agonizando. Esse salmo está descrevendo o momento exato da morte do Messias. Davi conseguiu enxergar 1000 anos antes o que aconteceria com Jesus na cruz. E ele continua, Deus meu, clamo de dia e não me respondes, também de noite, porém não tenho sossego. Isso aqui está falando das horas que antecederam a morte de Jesus, quando ele transpira sangue no Getsêmani. Está descrevendo agora as horas que antecedem a morte de Jesus. Versículo 3, contudo tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Nossos pais confiaram em ti, confiaram e os livraste. A ti clamaram e se livraram, confiaram em ti e não foram confundidos. Mas eu sou verme e não homem, opróbrio dos homens, desprezado do povo. Quem é que era desprezado do povo? O próprio Jesus. Ele está descrevendo a situação social que Jesus estava vivendo na cruz. Todos os que me veem zombam de mim. Aí alguém fala, não, Davi está descrevendo o seu momento, o seu sofrimento. Ô irmão, abre o olho, pior cego é aquele que não quer ver.
Jesus está falando da vida dele, mas na verdade ele está enxergando a morte e o sofrimento de Jesus. Todos os que me veem, zombam de mim, afrouxam os lábios e meneiam e balançam a cabeça. As pessoas passavam, via Jesus na cruz e faziam... Olha só, confiou no Senhor, livre-o ele, salve-o, pois nele tem prazer. Aí, confiou demais em Jesus, confiou demais em Deus, e agora está abandonado na cruz. Foi exatamente o que os soldados falavam, que o povo falava. Contudo, tu és quem me fez nascer e me preservaste, estando eu ainda no seio da minha mãe. A ti me entreguei desde o meu nascimento, desde o ventre da minha mãe, tu és o meu Deus. Olha que coisa linda. Não te distancies de mim, porque a tribulação está próxima e não há quem me acuda. Essas palavras Jesus pensou. Isso aqui é o pensamento de Jesus na hora da cruz. Ele está ali e Davi não apenas ouviu as palavras que Jesus diria 1000 anos depois, como ele conseguiu enxergar os pensamentos que passavam pela mente de Jesus na hora da cruz. Jesus estava passando por isso, ele estava pensando isso, ele estava dizendo, a ti me entreguei desde o meu nascimento. Jesus está falando com Deus, Davi está enxergando. Desde o ventre da minha mãe, tu és o meu Deus, não te distancie de mim. Ele está falando com Deus, porque a tribulação está próxima e não há quem possa me acudir. É Jesus falando. Ninguém podia livrar Jesus. Você já imaginou, irmãos, a pessoa está ali numa cruz, se esvaindo em sangue, e ele não tem quem possa livrá-lo. Exatamente, Jesus está dizendo isso. Olha o versículo 12. Muitos touros me cercam, fortes touros de Bazã me rodeiam. Jesus olhava e via os soldados romanos como touros, porque os soldados romanos eram homens muito fortes, eram homens muito musculosos, e Jesus está de cima da cruz olhando e vendo aqueles soldados, e o que Deus está mostrando para ele são touros que estão ali embaixo da cruz, vigiando. Muitos touros me cercam, fortes touros de Bazã. Bazã é uma região de Israel onde os touros eram muito fortes. Aí continua, contra mim abrem a boca como faz o leão que despedaça e ruge. Jesus está olhando de cima da cruz e ele está vendo leões. E os leões estão rugindo. Isso é a agonia da morte. Jesus estava em processo de morte, era a agonia que ele estava vivendo. Ele olhava para baixo e ele via touros. Ele olhava para baixo e ele via leões. E olha o que ele diz na sequência. Derramei-me como água, e todos os meus ossos se desconjuntaram. Meu coração fez-se como cera, derreteu-se dentro de mim. Quando eles furam o lado de Jesus, o que sai? Eu vou perguntar de novo. Quando os soldados furam o lado de Jesus, o que sai? Então vou ler para você. Preste atenção no que está dizendo o texto aqui. Derramei-me como? Derramei-me como? E todos os meus ossos se desconjuntaram. Meu coração fez-se como cera, derreteu-se dentro de mim. Ele está descrevendo a agonia da morte. Gente, Jesus se liquefez. Jesus se liquefez na cruz. Porque a água, quando é derramada, ela entra em todos os lugares. Jesus se liquefez para alcançar você. Jorrou água, Jesus virou água, para que ele pudesse alcançar um número maior de pessoas.
Então derramei-me como água, todos os meus ossos se desconjuntaram. Sabe o que é isso aqui? É descrição, é a descrição do que acontece com quem está crucificado. Quando a pessoa é crucificada, os ossos saem do lugar, porque o peso do corpo é muito forte. E aí eles começam a se desconjuntar. Gente, como é que Davi conseguiu enxergar isso, se no tempo que ele vivia, Roma não existia? E no tempo que ele vivia, ninguém morria crucificado. Jesus, Deus revelou para Davi, isso aqui é palavra de conhecimento, é o que a gente chama de revelação. É palavra de conhecimento, Davi está enxergando 1000 anos à frente. Aí ele diz, secou-se o meu vigor, como um caco de barro, e a língua se apega ao céu da boca. E quando Jesus está com muita sede, aqui está falando da sede, ele pede o quê? Água. Por que Jesus pede água? Porque ele se derramou, ele se desidratou. Aqui está descrevendo um quadro de desidratação profunda. E naquele momento ele sente sede. É só você, quando você dá uma crise de vômito, quando você dá uma crise de diarreia, você sabe o que é desidratação. Dá uma sede fora do normal. Jesus, ele deu muito mais que isso. Ele foi derramado na cruz. E olha aqui, assim me deitas no pó da morte. Eu vou morrer desidratado. Eu vou morrer com os ossos desconjuntados. Cães me cercam. Uma súcia de malfeitores me rodeia. Gente, é a descrição exata do momento em que Jesus está na cruz. Transpassaram-me as mãos e os pés. Meu Deus do céu. Nada é mais real do que isso. Eu volto a dizer para vocês, não existia em lugar nenhum do mundo pessoas que eram crucificadas. Roma, volto a dizer, não existia como nação. Roma vai surgir 500 anos depois desse relato. Roma não existe, o método de morte por crucifixão ainda não existe. E ele está dizendo, olha, transpassaram-me as mãos e os pés, posso contar todos os meus ossos. Eles me estão olhando e encarando em mim. Jesus estava morrendo e as pessoas paravam para contemplar a morte. Jesus era olhado como um malfeitor, como um bandido. Então, queridos, aqui, o Salmo 22, grava isso, é a maior descrição, é o salmo mais messiânico que existe, é o texto mais messiânico que existe, da morte por crucificação que Jesus sofreu. Você nunca mais vai esquecer o que eu estou te falando. Tá? Se alguém falar assim, a Bíblia foi escrita por homens, papel aceita tudo, aí você vai dizer, leia o Salmo 22, que foi escrito 1000 anos antes de Jesus morrer, e você vai saber se papel aceita tudo. Tanto aceita, que aceita até revelação de coisas de 1000 anos que aconteceria depois. Então, queridos, olha aqui, posso contar, todos estão me olhando. Agora olhem o final, o desfecho. Repartem entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica deitam sorte. Meu Deus, meu Deus. Quando a gente pensa que Deus não tem o controle de tudo, Deus tem o controle de tudo. Tudo já está determinado. Eu estou passando por uma dificuldade, Deus não sabe? Você está passando por uma dificuldade, já está escrito. As tuas dificuldades já estão todas escritas. O dia da tua morte já está definido. Só quem morre na véspera é peru, irmão. Você vai morrer no dia certo. Eu estou com a vontade de morrer. Não, calma, não precisa pressa. Então, queridos, coloca no teu coração
O único versículo que fala da ressurreição de Jesus de forma clara é Salmo 16, 10. E o único texto que descreve com riqueza de detalhes o momento da cruz de Jesus é o Salmo 22. Hoje você viu um pouquinho e você conseguiu sentir um pouquinho do que é a morte de Jesus. Agora, melhor do que isso, irmãos, ele ressuscitou. Primeiro que está descrito que ele ressuscitaria, pelo menos de 3 formas. De uma forma direta no Salmo 16, 10, de uma forma inferente no Isaías 53, e de uma forma tipológica, quando Jesus se compara a Jonas. Jonas é um tipo de Cristo. Então eu quero deixar essa meditação com você. Nem foi uma pregação, mas apenas contextualizando com tudo que foi feito aqui. Quero parabenizar o Ministério de Louvor e todos os ministérios envolvidos, coreografia, a multimídia, com essa encenação, com esse trabalho que foi feito aqui. Enquanto as crianças estavam aqui cantando, tinha uma criança chorando, vocês viram? Minha esposa falou, o que está acontecendo? Eu falei, unção. A criança estava aqui cantando e o Espírito Santo tocou ela. Criança não inventa, criança não maqueia. Para você ver que Deus visita criança também. E você não tem noção do que foi acrescido na vida dessas crianças. O Espírito Santo foi derramado, da mesma forma que Jesus se derramou, ele foi derramado aqui nessa noite. Você vai voltar para casa sabendo que o teu Redentor vive. Você vai voltar para casa sabendo que Deus tem o controle de tudo. Nada, nada, nada é surpresa. Ah, pegou Deus de surpresa. Nada pega Deus de surpresa. Ele já sabia que o filho dele, ele já sabia que o homem ia pecar. E hoje de manhã eu gostei de algo que a irmã Nayara falou. Ela disse, olha, o pecado, ele não é desse mundo. O pecado, ele foi plantado na raça humana. Ele é sobrenatural. O pecado é alienígena. O pecado é de outras dimensões. É verdade. O pecado não é do homem. Por isso que nós não damos conta dele. Ele é tão forte, mas tão forte, mas tão forte, que ele é maior do que nós. Então precisaria de algo mais forte ainda do que o pecado. Precisaria de algo mais sobrenatural do que o pecado. Precisaria de alguém que pudesse suplantar o pecado. De um outro homem que pudesse sobrepujar o primeiro Adão. Deus manda, sabe quem? Ninguém menos do que o seu próprio filho. Se o pecado é grande, o meu filho é maior. Se o pecado venceu, o meu filho vai tripudiar em cima do pecado. E agora, irmão, nós estamos aguardando o último ato da criação. Olha, a nossa alma já está salva. Fica tranquilo, meu amigo, o inferno não te pertence mais. Acabou. Acabou, o diabo pode sapatear, pode explodir bomba, pode fazer o que quiser, a tua alma já está salva, agora Jesus está trabalhando para restaurar o teu corpo. Esse vai descer à sepultura, esse não tem remédio para ele, não tem o que fazer. Jesus não resolveu o problema do teu corpo, ele resolveu de imediato o problema da tua alma. Agora, quando houver a ressurreição, na segunda volta de Jesus, ele vai te dar o corpo glorificado. Então, pastor, então falta muito? Não, irmão, só falta a glorificação. Tudo já aconteceu. Só está faltando a glorificação. Pastor, e quando vai ser? Do jeito que o Trump está indo, eu acho que não vai demorar muito, não. Porque cada dia ele endói um pouco mais. E nós estamos vendo aí, irmãos, a iminência do retorno de Jesus. Israel já está aguardando a construção do terceiro templo. Benjamin Netanyahu falou a semana retrasada, estamos perto de conhecer o Messias. O governo de Israel
que é um governo laico, está dizendo que está perto de conhecer o Messias. Então, queridos, Jesus está voltando. Prepara, porque você vai receber um corpo 0 quilômetro. A tua alma já está salva. Meu amigo, nem que você queira ir para o inferno, você não vai mais. Agora é aguardar o corpo glorificado. É a meta narrativa da criação à glorificação. Estamos vivendo os últimos momentos. Jesus já pagou tudo que tinha que pagar. Pagou o preço para a tua glorificação. Aguarda, porque nós vamos andar nas nuvens. Isso aqui não é lirismo, isso aqui não é poesia, isso aqui não é alta ajuda de Augusto Cury, não. Isso aqui é palavra de Deus. Nós vamos andar nas nuvens. Nós vamos ter um corpo sem doença. Nós vamos ter um corpo glorificado como o de Jesus. Pastor, quando será? Bom, do jeito que estão dizendo aí, 2028 Jesus volta. Está pronto para ele voltar ou não? Sim ou não? Ih, tem gente que está doidinho para ficar aqui. Levanta a cabeça, irmão, está chegando a hora. O nosso Redentor vive. É hora de arrumar as malas. Coloca azeite na tua lâmpada. Sai do mundo. Sai do mundo. Porque Jesus vem buscar a noiva, vestida de branco, ataviada. E nós vamos subir. Quando Jesus descer até as nuvens com as suas miríades, num piscar de olhos, nós vamos subir. E vamos nos encontrar com Jesus. Vou ler o Salmo 16, 10, só para finalizar. Olha aqui, ó. Pois não deixará a minha alma na morte. Escuta, quando você morrer, a tua alma não fica na sepultura. Tem versão que fala, olha aqui o que essa versão fala. Pois não deixará a minha alma no inferno. A palavra aqui é Seol, Sheol. Pode ser sepultura. Deus não vai deixar a tua alma na sepultura. Porque o corpo desce ao pó, o espírito volta para Deus que o deu. No que o seu corpo morre, você sobe para Deus. E quem morreu está onde? Está no céu, em espírito, aguardando a glorificação desse corpo que apodreceu. Pastor, mas se Jesus voltar e a gente não tiver morrido, bom sinal, você não vai passar pela morte. Irmãos, quem não quer passar pela morte? É pouca gente. Então tem muita gente aqui que quer morrer. Não, gente, se Jesus voltar hoje, nós não vamos passar pela morte. Pastor, eu vou subir para o céu com esse corpo. Não, irmão, esse corpo, no que você subir, ele vai ser transformado num piscar de olhos. E você vai chegar na presença do Senhor com o corpo que pode entrar no céu. Não esse, porque no céu não entra pecado. Amém? Não deixe que ninguém engane vocês não, tá? A palavra de Deus é isso aqui. A verdade é essa aqui. Vamos orar, pedir a Deus a bênção e a proteção. Obrigado, meu Pai. Obrigado, Jesus. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Obrigado porque o Senhor nos ensina, o Senhor nos protege, nos livra do mal e nos guarda em nome de Jesus. Antes da gente encerrar esse momento maravilhoso que nós vivemos juntos, eu quero fazer um convite muito especial para você. Tudo que nós vivemos aqui, a palavra, a oração, a edificação, não pode ficar só aqui. E Deus quer usar você para alcançar muitas vidas através disso. Então vamos lá, clica no botão vermelho aqui embaixo, se inscreva no canal da nossa igreja, ativa as notificações, pega esse link, manda para quem Deus colocou no seu coração e juntos nós vamos cumprindo essa missão do ID também de forma digital. Nós somos uma família IBNC que vive junto em comunidade como igreja, mas nós também somos uma família digital e eu conto com você. Deus te abençoe, em nome de Jesus e até a próxima.